Mas agora tá na hora de fazer. Agora que sai da árvore. Então a gente está aproveitando para ela completar o pouquinho. Boa. É bom, não? Legal. É um buffet com ça. C'est toi-même. Entenderam, né? Comeis todos os dias assim, cru, tá? Desde a natureza, corrige problema de visão. E aí assim vai dentro na boca. É? Como não tem defensor agrícola, tipo, você não tem, Isso não aqui tem não perigo. sai só azeite de dendém, ó. Tem, quando você vai quebrar depois a noz que tem ali... Já fizeram durante toda a aula. Que faz óleo. Já me deram toda a aula lá, até com a avó. O pessoal começa a manusear. Tipo, tem vários jeitos de quebrar. Aí sai essa polpa, né? Com essa casca. Laranjinha. Isso a gente usa para várias coisas. Entre elas, uma das coisas que é mais usada para fazer fogo. Tá? Tipo, como ainda tem um pouquinho de óleo. Sim, é inflável. Ele é isso. Ele é incandescente. Ce truc-là, ce jus-là, il a des trucs qu'on fait pour utiliser aussi. On peut transformer ça en huile. Il y a plusieurs vertus. Non, seulement la coque. Oui, c'est ça, je te dis. Même la coque aussi. La coque, on peut faire le feu avec. Ça sert de combustible à la place des branches pour faire le feu. Je vais vous montrer d'autres usages que d'autres en ont fait. Et ça brûle moins vite que le bois e o charbon. Falando nisso, ó, que pode ser usado para fazer fogo. E, tipo, meio que você faz uma simulação de madeira com ele. Só que o bom dele é que ele queima mais, só que não se consome tanto. Tu prends 10 kilos de la coque. Dura mais. C'est ça. Tu vois, tu prends 10 kilos de cette coque-là. Tu peux préparer avec pendant 1 mois et demi. Só 10 kilos. Nossa, ela é bem, tipo, quase vitalício. Se tu gères bien, tu peux faire 2 mois avec. Oui. Se você economizar, dá 2 meses para você cozinhando. Melhor do que Só 10 kilos. Viver de carvão. Maintenant, l'huile, là, tu vois, ça, la noix, ça produit de l'huile qu'on utilise pour beaucoup de choses. On appelle ça en langue locale chocho. Chocho. On utilise ça pour chasser les mauvais esprits. Quand tu passes ça sur le corps. On utilise ça pour les soins des cheveux. On utilise ça pour beaucoup de choses, pour soigner les enfants. Tipo, óleo de coco, você faz várias coisas. Et ça a beaucoup plus de bonnes vertus. Oui. Tu vois, comme on la circoncis là, maintenant. Circoncision. On a besoin de ça pour la cicatrisation. Pour la cicatrisation da circoncision. Ok, je comprends. Então, único produto, como você pode perceber, sai várias coisas. Várias coisas. E dura muito tempo. E outra coisa, por exemplo, tá vendo lá na parede? É, sim, tô a ver. Estão a produzir aquele negócio que eu falei que usa para fazer fogo também. Pour faire le feu. Oui, je comprends. E tem localidades que até usam também para fazer meio que segura a infiltração, porque como tem óleo, deixa passar a água. Sim. A água bate nele, só que a água só passa. Entendi. Não retém a água. Entendeu? On prépare la sauce avec, on prépare de l'huile avec. E, por exemplo, como a tia tá fazendo, ela tá fazendo óleo. Sim. Óleo de dendê. On presse ça, on presse la noix pour avoir de l'huile de palme, pour pouvoir préparer du savon avec. Savon. Pour faire du savon, pour faire des shampoings. Oh ça, on fait là là. Le savon noir. Sim, le savon noir, je connais. Les ancêtres utilisaient. Oui. Et coton. Coton, oui. Como eu tava falando pro Ted, tem uma árvore dessa, tem uma árvore de dinheiro. É dinheiro. Desculpa atrapalhar o teu vídeo, tô passando só para te dizer que no meu Instagram acabo de divulgar um vídeo completo mostrando o processo de transformação do dendê até a 2 produtos finais. Mas esse registro não é do Benin, é lá de Angola, mais especificamente no Quilombo dos Demos, um pouquinho mais para o interior, ver esse processo bem tradicional que os Demos conseguiram preservar apesar da colonização. Vem comigo? Désolé, maman, désolé. Huile rouge. Voilà, Uh-huh. tu vois. Ceci là, maintenant, je vais mettre sur le feu.
Isso vai no Ça fogo. va bouillir. Aham. Ah, Isso aqui então é vai lavado. cozinhando, Oui. aí vai pra manter o amião, então. C'est ça. Et ça va donner l'huile rouge. Ça va donner Aí l'huile. vira Óleo de óleo. palma. Yeah. Et on peut encore préparer ça là, différemment pour faire la sauce. Oui. Pode virar molho também. Sim. Le savon, Aham, o sabão que ela falou. Então, Isso é bom. Ça sert à beaucoup de choses. beaucoup de Aham. choses. Fazem doce também com isso? ah, me lembrou, Sucre. Bombom. Mira, bombom, não vive na quoi. Oh, À part noix de coco, transformation, ça donne l'huile. Mhm. L'huile de palmiste. Et on fait du savon encore avec ça. Espera. Mais on n'a pas encore trouvé Joga aí. Sucré. Sucré À là. coup sûr, ça va donner. Mm. À coup sûr, ça va donner. Donc, et Ah, je vais te dire. avant, quand nous on était petits, Uhum. hein, on casse ça Oui, et on prend la noix là pour te la égarer. Ah, eu não vi. le palmiste. Chez La Entendi. noix palmiste. Mm. Nous, on mange ça pour garer. Si tu veux, on va te faire goûter tout à l'heure. Et tu vas... No lugar de gari? Não, tipo, você come junto com o gari. Ah, entendi. Ah, Ok, tu para dar um connais, Pra gostinho. acompanhamento. Oui, cuculi, je connais. Voilà. Mhm. À la place de cuculi et arachide. Ah, tu mets ça lá. Même na lui, il a gari. fait ça. Gari. Ah, se não fizer, não fez. Fiz novos amigos. Eu não. Coucou. E eu bebi, quoi. C'est quel ton nom? Moi, c'est Amanda. Et toi? C'est quoi? Marina. Marina. Marina, c'est joli. Et toi? Marina et Marin. Marin. Jumeau. Ah, ami. Et toi, c'est quoi ton nom? C'est Noé. Noé. C'est mémé. Olivier. Olivier où? Olivier. Et toi? Amé. Akosu. Sous. Amé, la ne côté finalement. Il est où? Amel. Amel. Ah. Demain.